Fala, gente, tudo bem? Professor Erlandson. Vamos mais a uma aula, trazer algumas dicas para você. Antes disso, peço que você compartilhe, que você comente e que você curta o nosso canal. Assim vai nos ajudar a chegarmos a mais pessoas. Beleza? Vamos ao que interessa? Preste atenção nas dicas, hein? Vamos lá. E vamos lá, turma. Agora, Sistema Nacional de Trânsito. Vamos entender um pouco a sistemática de trânsito no nosso país. São objetivos do SNT: estabelecer diretrizes para a Política Nacional de Trânsito com vista à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, além de fiscalizar seu cumprimento. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. E, por último, estabelecer a sistemática de fluxo permanente de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Então, esses são os objetivos do Sistema Nacional de Trânsito. É composto pelos seguintes órgãos e entidades. Primeiro, Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Segundo, os Conselhos Estaduais de Trânsito, que são os CETRANS, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é o CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Terceiro, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quarto, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quinto, Polícia Rodoviária Federal. Sexto, polícias militares dos estados e do Distrito Federal. Sétimo, Junta Administrativa de Recursos e Infrações, que é a JARI. E, por último, o Departamento de Estradas e Rodagens, o DE, ligado ao DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, órgão executivo rodoviário dos estados e do Distrito Federal. Então, aí está a composição do que é o Sistema Nacional de Trânsito, de quem faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Agora vamos decifrar órgão por órgão, competência por competência, para que vocês compreendam e fique guardadinho aí na cabecinha de vocês. Cuidado, é uma sopa de letras, tá? Uma sopinha de letras. A gente costuma falar isso nas aulas, que é uma sopinha de letras. Por quê? Porque CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF, tudo tem o TRAN de trânsito, tá? E acaba confundindo. Você acaba confundindo o que é competência do SENATRAN e competência do DETRAN. O que é competência do CONTRAN e o que é competência do CONTRANDIF ou do CETRAN. É isso que a gente vai tentar agora esmiuçar para você e você conseguir entender melhor. O Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades da União, pois tem órgãos que pertencem à União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutor, certo? Educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e a aplicação de penalidades. Cuidado, tá, gente? Julgamento de infrações de trânsito. Não refere-se a crime. Crime é a esfera penal. Aqui nós estamos na esfera administrativa. Não confundam uma coisa com a outra, tá?
O SNT é composto por órgãos que são e têm competências normativas. O CONTRAN, que é o órgão máximo, Conselho Nacional de Trânsito, normativo máximo do Brasil, ok? O CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito. Observem que tem ali segunda via de recurso, tanto no CETRAN quanto no CONTRANDIF. Vocês irão entender por quê. E CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Normas, regulamentos, regras, tanto no âmbito estadual ou distrital, CETRAN e CONTRANDIF. Âmbito nacional, CONTRAN. O CONTRAN ele tem o SENATRAN, que está ligado a ele. E diga-se de passagem, o presidente de um é o presidente do outro. Então, o ministro que está à frente do SENATRAN é o mesmo que está à frente do CONTRAN. Ok? Quem é SENATRAN? Secretaria Nacional. Antes era conhecido como DENATRAN, Departamento Nacional. Foi trocado a sigla não, a nomenclatura Departamento por Secretaria Nacional de Trânsito. Tá? Por sua vez, ele precisa de auxílio nos estados. Por isso se tem o DETRAN, que é o Departamento Estadual. E o DETRAN, por sua vez, precisa do DEMUTRAN quando se tem o Departamento Municipal no município. Aí eu tenho os dois executivos rodoviários, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Observem que tem BRs. Por quê? Porque o DENIT ele zela pelas BRs. E o DE, Departamento de Estradas e Rodagens, tem CE. No nosso caso, nós somos do estado do Ceará, se você está vendo esse vídeo de outro estado, aqui no nosso estado, a nomenclatura utilizada para as rodovias estaduais é CE. Se nós estivéssemos no Piauí, seria PI. Se nós estivéssemos no Rio de Janeiro, RJ, São Paulo, SP, e assim sucessivamente, tá? Então, a sigla CE refere-se a uma rodovia estadual do estado do Ceará, como as siglas que você costuma ver aí no seu estado, PI, PI, RJ, SP e assim vai. Eu tenho os dois fiscalizadores, a PRF, que é Polícia Rodoviária Federal, que vai fiscalizar as rodovias federais, por isso BR, e o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, que é a PRE, nada mais, nada menos do que a Polícia Militar. Porém, existe a Polícia Militar, o patrulhamento de rotina, e existe a Polícia Militar destinada ao trânsito, que, segundo o artigo 23 do Código de Trânsito Brasileiro, são credenciados para o exercício do trânsito. Tá? Aqui no estado do Ceará, a viatura deles é diferente da viatura do cotidiano, a viatura que vai estar fazendo o patrulhamento nas ruas. Tá? Aqui no nosso estado é a branca com a preta, esse é o patrulhamento. E já a viatura da PRE, ela é preta com amarelo. Então, quando se vê preto com amarelo, você já sabe que ali é o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. É o batalhão que é destinado a fiscalizar o trânsito, tá? No âmbito da sua circunscrição. E a PRF é a viatura azul com amarelo, tá? Que vai estar patrulhando, fiscalizando as rodovias federais. E a JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Fui notificado, fui multado, preciso fazer minha defesa prévia. Aonde eu vou, Erlandes? Em primeira instância, na JARI, tá? E o processo administrativo, ele pode levar um certo tempo para que seja ele julgado ou deferido ou indeferido. Cuidado com essas duas palavrinhas. Indeferido, ele foi negado. Deferido, ele foi acatado, ele foi aceito. Ok? Cuidado com essas palavrinhas. Aí eu tenho o CIRETRAN. Quem é CIRETRAN? Circunscrição Regional de Trânsito.
Vou aqui simplificar para vocês entenderem. Quem é Ciretran? Nada mais, nada menos do que um escritório. Um escritório auxiliar do Detran nos municípios. Câmaras temáticas são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, que vai estudar e trazer embasamento técnico sobre determinados assuntos, já traz esmiuçado para o CONTRAN vai, analisa e assina, aprovando ou reprovando aquele estudo. Só para lembrar, quem são os órgãos normativos? CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF. Quem são os órgãos executivos? SENATRAN, DETRAN e DEMUTRAN. Quem são os órgãos executivos rodoviários? DENIT e DE. Quem são os órgãos fiscalizadores? PRF e PRE, Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. E o órgão de recurso em a primeira via de recurso é a Jari. Segunda via de recurso é o CETRAN. Tá? Lembrem-se, normativos, C de casa, C de CONTRAN, C de CETRAN e C de CONTRADIF. Ok? Pegou aí a dica? Para ficar mais simplificado e você conseguir absorver melhor. Normativo, CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF. CONTRADIF, melhor. Quem são eles? São aqueles que criam as normas ou leis no âmbito nacional e no âmbito estadual e exclusivamente no Distrito Federal, o CONTRADIF. Quem é CONTRAN? Conselho Nacional de Trânsito. Estabelece as normas regulamentares e diretrizes, emitir resoluções, realizar câmaras temáticas e regulamentar e normatizar o CTB, o processo de habilitação e a habilitação. O CONTRAN tem sede no Distrito Federal, em Brasília, e é presidido pelo ministro de Estado dos Transportes, e é composto por representantes dos seguintes órgãos: ministro de Estado dos Transportes, ministro de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aí vem o 3, ministros de Estado da Educação, ministros de Estado da Defesa, ministro de Estado do Meio Ambiente, Saúde, Justiça e Segurança Pública. Aí vem Relações Exteriores, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ministro de Estado das Cidades, segundo o artigo 10 do Código de Trânsito Brasileiro. Certo? Os órgãos normativos, eles são conselheiros. Por que conselheiros? Porque eles são consultivos. Aí eu tenho o CETRAN na esfera estadual e o CONTRADIF na esfera distrital, somente para o Distrito Federal. O Conselho Estadual de Trânsito é o CETRAN, tá? Órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Estadual de Trânsito, sendo integrante do Sistema Nacional de Trânsito. Ele é um órgão com competência estadual, porém pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito. Ok? E o CONTRADIF, Erlandson, é o CETRAN do Distrito Federal. Porém, ele tem a nomenclatura distinta. Ele tem a nomenclatura a exemplo dos demais órgãos no Distrito Federal, que aí vem deputado distrital, governador distrital, prefeito distrital. Então, ele tem o distrital, por ser a capital do Brasil, o centro político do nosso país. Então, ele tem o distrital, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Ok? Essa é a única diferença. Ele só atua em Brasília e nos demais estados, nos 26 estados, o CETRAN, ou os CETRANs, né?
Competência. Segundo o artigo 1º do CTB, compete ao CETRAN, melhor, cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito no âmbito das respectivas atribuições, responder consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos de trânsito. Por isso que ele é consultivo, tá? Responder consultas, os demais órgãos vão fazer consultas e saber se pode ou não pode. E ele, na competência estadual, vai dizer que sim ou que não. Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito para todo o Estado. Julgar os recursos interpostos contra decisões da Jari. Lembre-se, sempre a primeira via de recursos é a Jari. O único órgão que tem competência de desfazer uma ordem da Jari, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, é o CETRAN. Órgão nenhum mais tem essa competência, tá? Por isso diz, julgar os recursos interpostos contra decisões da Jari e dos órgãos municipais e executivos rodoviários estaduais e municipais e nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física e mental. Você é um cidadão que tem uma necessidade especial e você teve que passar por uma perícia médica. Essa perícia médica teve lá, te julgou dizendo que você não é apto, que você não pode, que isso, que aquilo outro. Eu vou pegar a minha mala, botar debaixo do braço e voltar para casa triste? Não. Eu tenho como recorrer em segunda instância. A quem? Ao CETRAN. O CETRAN vai analisar e vai verificar se aquela decisão foi tomada de forma correta ou não. Ok? Aí diz, dirimir conflitos sobre circunscrição melhor, e competências de trânsito no âmbito dos municípios. E, por último, designar em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames, Junta Especial de Saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores. Se é seu caso, que teve que passar por uma perícia médica, teve que passar por uma avaliação de uma junta médica, sim, o CETRAN ele tem autonomia para decidir se essa decisão tomada pela junta médica é cabível ou não. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Cada câmara temática é constituída por especialistas representantes, tá, de órgãos e entidades executivos da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, em igual número, nem mais e nem menos, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionado com o trânsito, todos indicados segundo regimento específico definido pelo Conselho Nacional de Trânsito, pelo CONTRAN, e designado pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Então, é feito somente por engenheiros? É por médicos? Não. É feito também por cidadãos anônimos, tá? Então, vai ser feito por todas as áreas da nossa sociedade. Vocês conseguiram entender, né? Executivos eu tenho o Senatran, o Detran e o Demutran. Quem são eles e para que eles servem, Erlandson? Executam as normas ou leis de trânsito.
Órgãos executivos administram, tá? Senatran, né? Que é a Secretaria. Secretaria Nacional de Trânsito, órgão máximo executivo, ele tem autonomia para organizar e manter o RENACH, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, e o RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Só quem tem autonomia de atualizar esses dois registros ou esse banco de dados que envolvem esses dois registros é o Senatran, tá? Expedir o documento de habilitação e CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, documento obrigatório. A Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, que é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito, do SNT, tá? Lembre-se, SNT, Sistema Nacional de Trânsito, e tem autonomia administrativa e técnica e jurisdição sobre todo o território brasileiro. Se você tem curiosidade, vai lá no artigo 19 do Código de Trânsito Brasileiro que você vai ter todas as especificações. Refere-se à Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. A Senatran é um órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito e tem autonomia administrativa e técnica e jurisdição sobre todo o território brasileiro. Sua sede em Brasília. A Secretaria Nacional de Trânsito tem como objetivo principal fiscalizar e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Além disso, a Secretaria possui a atribuição de coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito na execução da Política Nacional de Trânsito. Como eu já disse, e dei a referência, artigo 19 do Código de Trânsito Brasileiro. Aí vem os órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, que aí entra o DETRAN. O DETRAN eu tenho nos 26 estados e no Distrito Federal, tá? Qual é a competência do DETRAN? Vistoriar, emplacar e expedir o CRLV mediante delegação do Senatran. É de autonomia do Senatran. Porém, o Senatran está em Brasília e no estado tem o DETRAN. Então, ele usa o DETRAN como um parceiro, como um camarada que vai fazer o que eu não posso fazer, pois eu estou ausente. Resolve aí para mim. Então, o DETRAN vai lá e resolve. Por isso, mediante delegação do Senatran. Tá? Cuidar da formação e reciclagem de condutores. O CIRETRAN, Circunscrição Regional de Trânsito, órgão subordinado aos DETRANs, tá? DETRAN Capital e os demais espalhados estado afora é o CIRETRAN. Nos municípios do interior dos estados e tem por finalidade cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de sua jurisdição. DETRAN é uma das entidades do Sistema Nacional de Trânsito, do Sistema Nacional de Trânsito, o SNT, com diversas atribuições para ajudar a organizar o trânsito do país no que diz respeito a cada estado, já que cada um tem o seu próprio departamento. Podemos dizer que a principal função do DETRAN é fiscalizar, regularizar e administrar o trânsito de veículos, a capacitação dos condutores e a vistoriar e fiscalizar a fiscalização dos veículos, entre outras atividades, visando manter a ordem e garantir a segurança de motoristas e pedestres. A Senatran é um órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito e tem autonomia tanto técnica quanto administrativa a respeito do trânsito em todo o território nacional.
fiscalizando e fazendo cumprir todas as normas e diretrizes determinadas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Já o DETRAN é um departamento dentro do Sistema Nacional de Trânsito, abaixo da hierarquia em relação ao Senatran. Então, está Senatran nível nacional, DETRAN nível estadual. Além disso, a principal diferença é o nível de atuação, como eu já expliquei, que, no caso do DETRAN, é nível estadual, com sede própria em cada estado, enquanto a Senatran atua a nível federal, então a nível Brasil, com sede no Distrito Federal. Aí eu tenho os dois executivos rodoviários, DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, e o DE, Departamento de Estradas e Rodagem. O que é que eles fazem, Erlandson? Executam a manutenção das rodovias. A rodovia precisa ser sinalizada, DENIT ou DE. DE Estado, DENIT Federal. Então, BR é DENIT, DE é estadual. Precisa trocar o fotossensor, o vídeo monitoramento. Âmbito federal, DENIT. Âmbito estadual, o DE. Ok? DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, e DE, Departamento de Estradas e Rodagens. Por que tem prefeitura? Porque vai ter determinadas situações que a rodovia ela vai passar dentro da prefeitura não, dentro do município. E quando ela passa dentro do município, o município passa a ter competência naquele pedaço. Tá? Por isso tem prefeitura ali, só para que você entenda. Planejar, projetar e regulamentar o trânsito de veículos, de pedestres e animais. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, dispositivos e equipamentos de controle viário. Então, essa é a competência de ambos. Fiscalizadores, eu tenho a PRF e a PRE. Fiscalizam o cumprimento das normas de trânsito. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual. Eu coloquei entre parênteses PM para você entender que a PRE, termina com E, é PM. Tá? É um batalhão exclusivo da PM para o trânsito. Realizar o patrulhamento ostensivo, aplicar e arrecadar multas e medidas administrativas, assegurar a livre circulação das vias. E a JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, julga os recursos interpostos pelos infratores. Aí eu venho aqui trazendo a informação. Recurso, primeira via, JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Para começar a falar sobre o início da sua defesa, é interessante comentar sobre o artigo 281-A, que determina o prazo de 30 dias para o condutor apresentar a defesa prévia. Chegou pelo correio ou foi notificado via aplicativo. A partir daquela data, 30 dias você tem, até 30 dias, melhor, para você poder fazer sua defesa prévia. Tá? Esse prazo deverá ser expresso na notificação de autuação e no auto de infração, quando o auto valer como notificação. Então, gente, aí fica a explanação do Sistema Nacional de Trânsito. Se gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, que isso vai nos ajudar. Até a próxima aula.